E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo Barreira aqui mais uma vez para mais um vídeo aqui, a continuação daquela nossa home que a gente começou a construir e agora a gente vai deixar ela um pouco mais legal, né? Eu já fiz aqui os ajustes, tá? Para você não ficar aí perdendo tempo vendo eu fazer esses ajustes, eu já deixei eles prontos e agora a gente vai explicar, eu vou explicar para vocês o que eu fiz, o que eu utilizei, para que você consiga transformar a home e deixar ela bem legal. Mas antes, não se esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá, bora para a tela do meu computador. Então aqui na tela do meu computador, você já está vendo aqui que tem um banner aqui, um banner que a gente já criou lá, mas aqui ele está dinâmico, já está ajustado aqui, já tem algumas coisas aqui, tem até algumas coisas que não ficou legal, né? Que acontece também, você precisa ajustar na hora aí, tá? Aqui já tem uma barrinha aqui com algumas informações que são interessantes você colocar ali, pague em 12 vezes e tal. Aqui já tem um carrossel com as ofertas da semana, ó, já está bem bacana. Aqui já tem mais dois bannerzinhos, tá? Aí aqui já vem mais um mais vendidos, que é aqui uma lista de produtos, ok? E aqui já tem mais um outro banner e aqui mais 3 bannerzinhos. Eu vou explicar para vocês como que a gente fez isso tudo. Vou aqui na nossa página de construção aqui para a gente entender certinho cada ponto. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Paleta de cores, tá? A paleta de cores é muito importante para que teu projeto fique legal, fique bem feito. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui para começar a deixar as coisas mais harmônicas foi montar uma paleta de cores. Se você não tiver a logomarca, que é o meu caso, que eu não desenvolvi a logomarca ainda, se você não tiver a logomarca, eu vou acessar um site aqui que vai ajudar bastante você a trabalhar essas paletas de cores, tá? Colors.co, certo? Você pode vir aqui na opção Generate e aqui na opção Generate você vai ter um gerador de paleta de cores, tá? Você pode ir dando espaço, ele vai gerando as cores automaticamente. E aí, se você quiser escolher uma cor, vamos dizer, eu quero esse azul aqui eu gostei, e esse laranja. Eu dou um clique no cadeado, esse branco aqui também ficou legal. Dou um clique no cadeado, e aí eu vou gerando as variações, ele vai gerar sempre um grupo de cores harmônicas, tá? Além disso, você pode vir aqui no More e escolher o método de geração, vamos dizer que você quisesse monocromático, tá? Ele vai pegar um método monocromático. Vou desmarcar esses outros aqui, deixar só aquele ali, ó, todo monocromático, ó. Tudo baseado nessa primeira cor aqui, tá? Se eu quisesse usar um outro método aqui, um método complementar, ó, ele já vai gerando outras cores complementares e tal. Isso é bem legal, isso ajuda bastante na hora de você gerar uma paleta de cores. Eu gerei uma paleta de cores aqui para mim, e aí depois de gerar essa paleta de cores, o primeiro grande macete que você tem que fazer, que você tem que ficar atento, você pode clicar em qualquer lugar aqui da tua página, tá? Eu escolhi aqui, vou aqui em estilos. E quando você vai escolher uma cor aqui, você clica nessa bolinha aqui e clica nessa engrenagem aqui. Nessa engrenagem você vai clicar e aí você vai para uma outra areazinha onde você vai montar a tua paleta de cores aqui. Aqui eu montei a minha, mais ou menos com a ideia do que eu quero trazer e tal. Montei ela, salvei, beleza. Isso vai ajudar em duas coisas para você, tá? Se você quiser mudar alguma cor dessa paleta, por exemplo, se eu quisesse mudar esse vermelho aqui e eu trocasse, tudo que está usando esse vermelho vai ser trocado, tá? Isso é bem legal, agiliza muito no processo de construção aí da tua página, no processo de utilização também, tá? Então, seguindo em frente, a gente vem aqui para esse banner. Esse banner aqui, eu botei ele com background uma cor escura, tá? Coloquei a imagem destacada desse produto lá em PNG, sem fundo, tá? Porque senão ela ia ficar aparecendo aqui. E aí eu tenho o background do banner e o background do item. É aquele mesmo banner que a gente usou na semana passada, tá? E aí a gente vai trabalhando ele tranquilamente. E aí a gente foi construindo isso daqui. Imagem PNG, a imagem destacada, porque ele pega aqui da imagem destacada, tá? E aí, eu fui em cada etapa, fui configurando cor, escolhendo a cor certinha, dentro das cores da minha paleta, ó. Eu vim aqui e, ó, ao invés de clicar aqui, eu clico aqui na bolinha aqui, ó, e escolho a cor que eu quero. Já estava aqui fundo claro,
que é a cor que está aqui, se eu não me engano. É a cor do preço antigo, né? Preço novo. Escolhi a tipografia. A tipografia também dá para fazer a mesma coisa. Você clica nessa bolinha aqui e clica no fontes globais. Você pode escolher uma fonte, um estilo de fonte para você trabalhar no teu projeto. Também é bem interessante você fazer isso, tá? No meu caso aqui eu não fiz, mas duas coisas que são importantes para você trabalhar: fonte e cor. Mantenha as fontes num tamanho certo. Por exemplo, eu uso o seguinte: eu penso sempre em múltiplos de 8. Eu coloco sempre, iniciando a partir do 16, né, geralmente eu coloco 16, 24, 32. Vou sempre aumentando, adicionando 8 para escolher os tamanhos da minha fonte, certo? Assim eu tenho meu site fica um pouco mais harmônico, tá? Aqui embaixo foi uma coisa bem simples, parece um negócio de um bicho de 7 cabeças, mas é uma coisa bem simples, esse item aqui, tá? Eu criei um bloco, né? Uma seção, né? Nessa seção eu criei algumas colunas, né? Coloquei algumas colunas, e aí dentro dessa coluna eu coloquei um ícone. Mas, Eduardo, e esse ícone aí? Esse ícone que você está usando aí, que é um pouquinho diferente. Aonde que eu encontrei esse ícone? Já é outra dica. Esse site aqui tem um repositório incrível de ícones em SVG, certo? Eu descobri ele há pouco tempo e agora eu estou usando muito ele, porque agora você já consegue exportar os ícones SVG direto para o WordPress sem nenhum problema, sem instalar plugin, sem fazer nada disso. E aí você consegue procurar o que você quer. Por exemplo, eu botei card. E aí joguei card, ele vai achar um monte aqui. Você tem monocromático, multicolor, inline. Então você tem aqui os tipos, né? O importante, se você botar um ícone monocromático, monocolor, escolha outros ícones que sejam monocolor e que sejam parecidos, tá? Você vai baixar o ícone, ele vai vir em SVG, você vai baixar ele e vai inserir ele por aqui, ó, enviar arquivo SVG, tá? E aí eu coloquei os ícones, ajeitei, ajustei as cores, deixei tudo certinho, tá? Outra coisa que é importante você pensar, aqui até tá ficando com 3, mas o ideal é que se tem duas linhas, escreva textos que dê em 2 linhas, tá? No caso eu teria que corrigir esse daqui, ó. Por exemplo, site seguro, compra garantida. Eu teria que pensar em alguma outra palavra para ficar certinho aqui, ó. Talvez deixar só site seguro. Site seguro não vai dar, né? Tem que pensar aqui num texto para ficar aqui legal, tá? Beleza. Outra coisa que é importantíssimo aqui, ele não está encostado aqui, tá? O que eu fiz para ele não ficar encostado? Eu vim aqui no avançado e dei um padding nele. No caso, o padding está na parte de dentro aqui. Tem que achar aqui onde está o padding. Tem um padding em algum lugar nele aqui. Em algum lugar tem. Agora difícil vai ser achar esse padding aqui, mas tem um padding em algum lugar dele aqui, tá? E isso eu faço em todos. O que eu fiz? Lembrando, utiliza a mesma regra dos múltiplos de 8, tá? Adicionando um 8, melhor dizendo. E aqui, ó, em todos os blocos, por exemplo, aqui, eu usei 64 de padding para dar esse distanciamento, tá? Então isso daqui fica mais harmônico, ok? Isso já dá uma diferença legal. Aí aqui eu botei um título, texto normal, e aqui nesse ícone aqui, nesse carrossel aqui, eu usei aquele editar WT, né? Que é o carrossel do WooCommerce. Nesse carrossel eu botei 5. Aqui no gap até tá errado, tá 20, mas o certo seria botar 16. Vou botar aqui um 16 para ficar, mais uma vez, lembrando da questão harmônica. Não parece? Ah, a diferença é pouca, Eduardo. Não parece, mas depois no final das contas, para o nosso visual isso é melhor, tá? Botei com 5 aqui, 5 produtos, ok? E aí vieram as coisas que a gente usou. Eu desabilitei algumas coisinhas aqui, né? Por exemplo, não tem o Quick View. Ó, poderia ter o Quick View, mas eu desabilitei o Quick View. Não tem o adicionar ao carrinho, tá? Mas eu poderia botar ele aqui. Tá? Eu não quero. Acho que nesse caso aqui eu quero só mostrar mesmo. Quero que as pessoas vá na single
do produto, então eu não botei o adicionar ao carrinho, não botei o comprar aqui, tá? E aí eu fui montando aqui o carrossel, como que eu queria, quantos slides vão passar de vez, ó, posso mudar, no caso eu deixei um só, mas aqui agora ele vai pular 2 de vez. Ó, tá vendo? Já fica um pouco mais rápido. E nos estilos, o que eu fiz de mais importante aqui foram duas coisas, tá? A fonte eu botei com 16, botei uma fonte bem simples para ficar tranquilo. E aí eu vim aqui no background, botei um background branco para dar um destaque, tá? Além do background branco, eu botei pad nos itens e no texto de 16, tá? Isso já deu tirou ele um pouco da borda, deixou ele mais ajustado, então já é mais um ponto importante. Outra coisa também que é uma dica super importante, que às vezes a gente olha os sites muito bem organizados, é mais uma vez a questão da quantidade de texto, tá? Instrui o teu cliente, ou se a loja for tua, pense num tamanho padrão para que você tenha os títulos, para que você consiga usá-los melhor, certo? Eu vou botar um tamanho padrão aí de 16 caracteres, 32 caracteres, porque assim você vai ter uma ideia e não muda muito. Não bota um texto muito pequeno, um texto muito grande, um título muito pequeno, um título muito grande, porque isso vai atrapalhar no desenvolvimento do teu projeto, tá? Descendo aqui, e aí que às vezes vem muita dúvida da galera, poxa, como é que eu boto ali um card às vezes, ou como é que eu coloco ali um banner, alguma coisa assim. Eu fiz da maneira mais simples possível aqui, na verdade eu nem fiz, na verdade eu peguei de um outro site só para ilustrar aqui. E o que que eu faço e como que você vai fazer? Criei um bloco, botei ele mais uma vez, dei um pad nele. Esse daqui está sem pad, né? Esse daqui está sem pad, porque já tem pad em cima e embaixo, mas peguei um bloco aqui, deixei ele sem espaçamento, tá? Dividi ele em dois, porque eu sabia que eu queria colocar dois itens aqui, tá? Segredos desses itens para ficar tudo bem harmônico. Aqui, por coincidência, ele está dentro da minha paleta de cores. Eu não tinha nem reparado isso, mas ele está dentro da minha paleta de cores, tá? Você vai criar isso daqui no teu editor de imagem qualquer, seja no Canva, seja no Photoshop, só que você vai criar ele harmônico e pensando no lugar que ele vai ficar. Por exemplo, aqui eu tenho os textos no meio e a ilustração na lateral. Isso faz muito sentido, isso deixa muito harmônico no teu layout, tá? Dei um espaço aqui no meio de 16 para cada lado, totalizando 32, é claro. E aí, aqui nessa imagem, eu faria o link, eu linkaria essa imagem com o produto que eu estou anunciando aqui, certo? Posso fazer isso com uma categoria, vamos dizer que eu tivesse aqui duas categorias que eu quero dar destaque ou algumas coisas. Por exemplo, na loja do meu cliente tem lá uma promoção XPTO lá e eu quero dar destaque. Então o ideal é você fazer isso daqui com imagens, tá? Faça com imagens, vai ser mais tranquilo, vai ser mais fácil de fazer e você vai ter um resultado bem legal, tá bom? Aqui embaixo eu já tenho a minha lista de produtos, tá? Tem um título e uma listazinha de produtos. Nessa lista de produtos, mais uma vez, eu botei o background branco, porque dificilmente eu vou ter todas as imagens em PNG. Então, o background branco ajuda a gente a trabalhar, certo? Se você tivesse certeza que todos os arquivos vão estar sem fundo, você poderia até usar um outro background, uma outra cor aqui no fundo, para destacar um pouco mais, tá bom? Coloquei a cor, coloquei o background branco aqui. Aqui tem uma bordinha da mesma cor do fundo, então não está nem aparecendo. Sombra do bloco. Posso usar uma sombra do bloco, não tinha colocado aqui, mas dá para usar. Se você for usar, você vem aqui no Color e diminui aqui a transparência dela. Deixa ela bem suave, porque isso ajuda um pouco. Ela dá um destaque, mas isso não deixa chamar tanta atenção assim, tá bom? É uma dica mais uma dica que eu te dou, tá? Mais uma vez tem o pad aqui nos itens, aqui está com 32, tá? Que são blocos um pouco maiores e os pads estão com 32 aqui, tá? E aí, mais uma vez, é uma questão de ajustes, você precisa ajustar. Aqui, ó,
gap aqui está com 30, não está legal. Vou botar aqui com 16 e 16 para ficar harmônico também. Já ficou mais pertinho. E aí, o que você vai fazer? Você vai ajustando todo o teu conteúdo. Aqui na Carry estão todos os produtos, eu não mexi muito nisso. Aqui nos adicionais eu fui escolhendo o que eu queria que aparecesse, o que eu não queria que aparecesse, tá? E lá no estilos a gente foi ajustando, ó. A imagem, eu não fiz nenhum ajuste na imagem, mas no título eu botei a cor que eu já tinha escolhido. Escolhi uma fonte para ele. No preço, botei a cor também. Quando tem aquele preço da promoção, ele tem uma cor diferente. Tá? Eu poderia botar todos os dois na mesma cor, ó. Vou mudar aqui, ó. Eu acho que vai ficar mais legal. Tudo na mesma cor, o preço ficou mais harmônico um pouco. Botão, eu fui lá e configurei o botão cor do texto, cor do background. No hover a mesma coisa. Quando eu passo o mouse em cima, o botão já fica um pouquinho diferente, tá? Quick View, que é esse negocinho aqui, configurei também, mesma coisa, tá? Quick View Modal é quando eu clico em cima, ele aparece uma imagenzinha. Quando eu clico nesse Quick View aqui, aparece uma imagenzinha. Eu também fiz algumas configurações ali, tá? E praticamente só isso que eu fiz para deixar ele harmônico assim. Aí embaixo, mais uma vez eu fiz um banner, tá? Peguei um banner já pronto, na verdade, coloquei aqui, ele é todo em imagem, tá? Toda uma imagem só. E aí, logicamente, eu vou botar, ou eu vou linkar ele em algum lugar, ou ele vai ficar estático, depende da situação. E aqui embaixo também, mais uma vez, um banner para complementar aqui essa última seção aqui. O que é importante para que você faça esses banners aqui? É importante você fazer eles seguindo uma determinada lógica, tá? Por exemplo, eu vou fazer um banner na parte de trás. Pensa antes, eu quero fazer como? Eu quero fazer 2 banners, eu quero fazer 3 banners, eu quero fazer 4 banners. E aí você monta eles lado a lado no teu programa de edição, tá? E aí depois exporta eles separado. Você pode fazer isso no Photoshop, você pode fazer isso no Figma, que é uma ótima opção para você estar trabalhando layout. Você pode fazer isso no Canvas, enfim, em qualquer uma desses lugares você pode fazer, tá? E assim você vai montando todo o teu layout. No final de tudo você vai atualizar, lembrando que essa daqui é a home do teu site. Aqui você tem um pouco mais de liberdade criativa, para brincar um pouco mais, porque é a primeira página. Daqui para frente, muitas coisas precisam ser dinâmicas, certo? E sendo dinâmicas, você vai ficar um pouco mais limitado na hora de construir. Então, aproveita para chamar a atenção na home, tá bom, pessoal? E mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha curtido aí esse conteúdo, tá? Semana que vem a gente já vai trazer um pouco mais de conteúdo, a gente já vai trabalhar lá a símbolo do nosso produto, tá? Montando ali a símbolo do nosso produto. A gente também vai trabalhar lá a parte da loja, provavelmente na semana que vem, montando lá a loja, montando alguns filtros, tá? Pra gente ir progredindo nesse nosso projeto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima!